Saudações na paz do Senhor Jesus a todos os nossos colegas, amigos, parentes, vizinhos, seguidores aí no Facebook, né? Vamos dar continuidade ao projeto de leitura da Palavra de Deus. Nós estamos cá aos Romanos, no capítulo 9. Hoje é o 40º vídeo, ou seja, 40 dias de leitura da Palavra de Deus. Nós já lemos Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, já estamos no capítulo 9 de aos Romanos. Passa muito rápido. E eu não estou correndo, nós estamos lendo aqui 3 capítulos por dia. Então, assim como este vídeo vai ficar postado aqui, para você que não pôde assistir ao vivo, mas vai ficar postado aqui na minha linha do tempo, para que você possa assistir novamente 2, 10 vezes, quantas vezes você julgar necessário para a fixação da Palavra de Deus no seu coração. Aqui é só a leitura corrida. Depois você vai poder, junto com a sua Bíblia, acompanhando a leitura, né, meditar na Palavra de Deus. Eu queria chamar a atenção também de vocês que estão chegando agora, porque hoje é o 40º dia, né? Os primeiros vídeos lá desde o capítulo 1 do Evangelho de São Mateus, que nós estamos começando a leitura da Bíblia pelo Novo Testamento, é uma leitura mais contemporânea. Aí quando a gente acabar lá em Apocalipse, aí a gente vai voltar lá no começo da Bíblia, em Gênesis, tá? Mas os primeiros vídeos lá, os 4 evangelhos, todos eles estão aqui, na minha linha do tempo. Então, o ideal é você voltar lá do começo. Você pode até acompanhar aqui ao vivo a leitura, não tem problema. Mas voltar lá no começo, nos primeiros vídeos da leitura da Palavra de Deus, para que você faça a leitura do Novo Testamento completo conosco, certo? Dá para você fazer a leitura comigo ao vivo e ainda assistir mais um capítulo, mais um vídeo ainda por dia, sem tomar muito seu tempo, certo? Vamos ler a Palavra de Deus então aos Romanos, capítulo 9. A tristeza de Paulo por causa da incredulidade de Israel. Capítulo 9, versículo 1, que diz assim: Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. A liberdade absoluta da graça de Deus. Versículo 6. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos. Mas em Isaque será chamada a tua descendência, isto é, não são os filhos da carne que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência, porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei, e Sara terá um filho. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de um
de Isaque, nosso pai. Bom, vamos voltar de novo. Versículo 10. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus seja... versículo 11. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor. Como está escrito: amei Jacó e aborreci Esaú. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Porque diz a Escritura a Faraó: para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece-se de quem quer, e endurece a quem quer. Dir-me-ás então: por que se queixa ele ainda? Porquanto, quem resiste à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? E que direis, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, para que também versículo 23, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Versículo 24 novamente. Os quais somos nós, a quem Os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios? Como também diz em Oséias: chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada à que não era amada. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito: vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Também Isaías clamava acerca de Israel: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque o Senhor executará a sua palavra sobre a terra, completando-a e abreviando-a. E como antes disse Isaías: se o Senhor dos Exércitos nos não deixar a descendência, teríamos sido feito como Sodoma e seríamos semelhantes a Gomorra. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé.
Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Os judeus rejeitam a justiça de Deus, capítulo 10, versículo 1. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que têm zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração: quem subirá ao céu? Isto é, a trazer do alto a Cristo. Ou quem descerá ao abismo? Isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles e as suas palavras até aos confins do mundo. Mas digo, porventura Israel não o soube? Primeiramente diz Moisés: eu vos meterei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata vos provocarei a ira. E Isaías ousadamente diz: fui achado pelos que me não buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Mas contra Israel diz: todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente.
O futuro de Israel, capítulo 11. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Ou não sabes o que a Escritura diz de Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares, e só eu fiquei e buscam a minha alma. Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 varões que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um resto, segundo a eleição da graça. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Pois que o que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram e os outros foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhes deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até ao dia de hoje. Davi diz: torne-se-lhes a sua mesa em laço e em armadilha e em tropeço por sua retribuição. Escureçam-se-lhes os olhos para não verem e endureçam-se-lhes continuamente as costas. Vamos ler o versículo 10 novamente. Escureçam-se-lhes os olhos para não verem e encurvem-se-lhes continuamente as costas. O verbo é encurvar. Então vamos ler o 10 novamente. Escureçam-se-lhes os olhos para não verem e encurvem-se-lhes continuamente as costas. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua queda veio a salvação dos gentios, para os incitar à emulação. E se a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Porque convosco falo, gentios, que, enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar à emulação os da minha carne e salvar alguns deles. Versículo 14 novamente. Para ver se de alguma maneira posso incitar à emulação os da minha carne e salvar alguns deles. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados e tu estás em pé pela fé. Então não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais,
teme que te não poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram, severidade, mas para contigo a benignidade de Deus, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira, também tu serás cortado. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Porque se tu foste cortado do natural zambujeiro e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. E este será o meu concerto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Assim que, quanto ao Evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais. Porque os dons e a vocação, versículo 29, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento, porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes para também alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Aleluia. Hino de adoração. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Capítulo 12, consagração a Deus, humildade e fidelidade no uso dos seus dons. Capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que,
tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. E o que exercita misericórdia, com alegria. O amor, o fervor, a humildade, a beneficência. Versículo 9. O amor seja não fingido. Aborrecei ao mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Louvado seja o nome do Senhor. Até aqui, vamos nos deter aqui no capítulo 12, para que a partir de amanhã nós terminemos, se Deus assim permitir, a leitura de aos Romanos. Faltam 4 capítulos, são pequenos os capítulos, né? Mas como a meditação ela é muito complexa, não vamos enxertar muitas palavras nos ouvidos de quem está, né? Para que você possa meditar com calma, com paciência, nesses 4 capítulos que nós lemos, certo? É importante você voltar lá atrás, no capítulo 1 do Evangelho de São Mateus em diante, para que você possa ter compreensão dessas coisas que nós estamos. Nós já estamos no 40º dia hoje. São 40 dias de leitura, para que você possa compreender a leitura que nós estamos fazendo, certo? Venham para cá, você que está chegando agora, vem ler conosco a palavra de Deus, né? Eu estive muito perto da morte. Dia 15 de março, eu estava na mesa de cirurgia, fazendo uma cirurgia de câncer. Tiramos um tumor de 4 centímetros da cabeça e, pela misericórdia de Deus, eu saí daquela mesa de cirurgia sem nenhuma sequela, para a glória do nome do Senhor Jesus.
E quando você chega tão perto da morte, é que você vai entender o valor que tem essa palavra aqui, ó. Esse aqui é o tesouro que Jesus falou que um homem encontrou no campo, e pela alegria, pelo gozo daquele tesouro, ele foi, vendeu tudo que ele tinha, tudo que ele achava que era ganho, ele reputou por nada, comprou aquele campo para ser o possuidor desse tesouro aqui, ó. Riquezas incontáveis estão escondidos nas páginas da Bíblia. Vamos ler a palavra de Deus. Vamos dar valor à palavra de Deus, sobretudo nesses dias derradeiros que nós estamos vivendo sobre a face da terra. Todos nós estamos vendo os sinais acontecendo no céu, na terra, na lua, nas estrelas, né? Então vamos aplicar o nosso coração a examinar as Sagradas Escrituras, porque foi o próprio Jesus quem falou em São João capítulo 5, versículo 39, se não me falha a memória. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam, disse o Senhor Jesus. Então vamos meditar na palavra de Deus, exatamente, João 5,39. Vamos orar. Santo Deus eterno, todo-poderoso e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu te agradeço, Deus maravilhoso e forte, aleluia, pela vida de cada pessoa, meu Deus, que está acompanhando conosco a leitura da Tua Palavra. Eu te agradeço, meu Deus, por essas palavras maravilhosas que acabamos de ler, que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, meu Deus. Oh, que riquezas de sabedoria que o Senhor nos deixou na Tua Palavra. Eu te apresento a vida de cada pessoa, meu Deus, que está acompanhando conosco esta leitura. Que a Tua Palavra, que esta semente que nós estamos semeando, possa encontrar boa terra, Senhor, em nossos corações. Que possa germinar, crescer e produzir frutos, ó Deus, para a vida eterna, frutos dignos de arrependimento, como disse João Batista às margens do Rio Jordão, frutos para a salvação de até 100 por 1, como falou o próprio Senhor Jesus Cristo. Senhor, que a Tua Palavra possa encontrar repouso e produzir a salvação das nossas almas. Fica conosco, abençoa os nossos lares, as nossas famílias, repreende, cura as nossas enfermidades, repreende também toda a obra de inveja, de bruxaria, que está perturbando a vida desta pessoa, deste amado ouvinte que está acompanhando a leitura da Tua Palavra. Dai a libertação, ó Deus, também para as nossas vidas, para os nossos parentes, liberta da bebida alcoólica, das drogas, do pecado, e faça, meu Deus, uma grande obra de salvação nos nossos lares e nas nossas famílias. É o que eu te peço com fé e te agradeço no poderoso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem pertence a honra e a glória eternamente. Amém, Senhor Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus. Deus abençoe. Que essa palavra possa produzir o devido efeito em vossos corações, a salvação e a vida eterna. Que Deus abençoe.